Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Árvore do Futuro. Hoje a gente vai falar sobre como a preservação ambiental pode se tornar um produto do agronegócio brasileiro. E para isso, o nosso convidado é o Arthur Ferreira, que ele é fundador da Global Forest Bond, que é uma empresa que integra economia e preservação de ecossistemas. E ele também é pesquisador de economia ambiental do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas. Arthur, pode ficar à vontade para dar um oi para o nosso público e falar mais sobre você e sobre o seu trabalho, por favor. Obrigado, Evelyn. Boa tarde para todo mundo. Bom, boa tarde agora na hora que a gente está gravando, mas boa tarde para todo mundo que tá nos ouvindo. Muito obrigado, Evelyn e toda a equipe da Árvore do Futuro por esse convite. Acho que fazendo uma pequena introdução, eu trabalho na área ambiental, especialmente infraestrutura ambiental, há alguns anos. Fui consultor, fiz alguns projetos grandes, principalmente na área de saneamento, de resíduos. E nos últimos 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos, eu juntei com 2 sócios para fundar a Global Forest Bond. E o nosso objetivo é o que a gente vê. A gente vê que os biomas brasileiros são grandes tesouros. Eu acho que cada vez mais essa noção as pessoas já entendem, né, que é a Amazônia, o Pantanal, o Mata Atlântica, Cerrado, são biomas riquíssimos, que geram uma série de contribuições, tanto locais, tanto para o país, quanto para o planeta inteiro. Só que a gente ainda vê um descasamento entre o valor gerado, valor econômico, e o valor financeiro. Ou seja, você preserva a Amazônia, ela mantém milhares de espécies, captura carbono, regula ciclo hidrológico e diversos outros chamados serviços ecossistêmicos, e hoje ninguém recebe nada por isso. E o nosso objetivo maior é integrar os ecossistemas à economia. Nesse caso, vocês trabalham com o conceito de créditos de carbono ou é outra metodologia? Você poderia falar mais um pouquinho para a gente sobre os créditos de carbono e a metodologia que vocês estão usando na empresa? Claro, Evelyn, vamos lá. A gente não trabalha diretamente com crédito de carbono. A nossa visão é a seguinte. Talvez voltando um pouco, a gente possa começar com os créditos de carbono. Os créditos de carbono existem como resultado de um acordo entre países, o Acordo de Paris, para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, cada país colocou a sua própria meta e o atingimento dessa meta com o objetivo conjunto de limitar o aquecimento global a no máximo 2 graus Celsius, idealmente 1,5, em relação aos níveis de temperatura pré-industriais. Dado um dos mecanismos que foi discutido e debatido nesse acordo, mecanismos financeiros para que países emissores compensem países que atinjam suas metas ou mais do que atinjam suas metas, e existe bastante discussão sobre essas metodologias de emissão. Mas, basicamente, os créditos nascem são resultados desse Acordo de Paris. E por que a gente... Eles são uma ferramenta interessantíssima, importante, mas a gente acha que o Brasil deveria ter outras ferramentas. Então, você vê em outros mercados metodologias e formas de compensação financeira para incentivar atividades ambientalmente necessárias ou desejáveis, além dos créditos de carbono. Um bom exemplo são os CBIOs, ou seja, os créditos de biocombustível. Então, independente da meta brasileira de redução de emissão de carbono, o governo fez uma regulação para o setor de biocombustíveis que obriga quem vende combustíveis fósseis a comprar créditos de produtores de combustíveis renováveis, principalmente etanol. Então, é uma forma de você fazer o que em economia a gente chama de preço relativo. Você muda o preço relativo.
Então, tem dois bens, você desincentiva um e incentiva o outro. No caso, a troca de biocombustíveis, de combustíveis fósseis por biocombustíveis. Por que a gente acha que ainda existem algumas dificuldades importantes sobre usar créditos de carbono para preservar florestas? Tem uma questão que são as metas. Então, quando você faz um projeto de crédito de carbono florestal, geralmente você tem uma chamada linha de base, que é o nível de desmatamento esperado sem o projeto, e você atua numa área e reduz essa taxa de desmatamento, e essa redução você consegue emitir créditos. Isso é muito bom para o Brasil tem um potencial gigantesco, mas você está deixando de fora um grande volume de floresta que é o abaixo da linha de base. Então, vamos dizer, se amanhã todos os países se tornarem neutros em emissão, o Brasil ainda tem um trabalho muito grande de, por exemplo, manter a Amazônia preservada, mesmo que não exista atingindo o desmatamento zero. A gente ainda tem um trabalho muito grande, a gente dedica uma área muito grande do país à preservação, e a gente não vai receber nada. Então, a gente acha que a gente começou a trabalhar na GFB porque a gente acha que tem mais um passo que o Brasil precisa dar. E aí é o que a gente comentou, Evelyn, antes aqui da gravação, que o nosso objetivo é transformar a preservação florestal em mais um produto do agronegócio brasileiro. Porque se você for olhar, desde o começo dos anos 2000, da metade dos anos 2000, o IBGE já reconhece a conservação florestal como uma atividade econômica. Então tem uma CNAE, e a CNAE dentro das atividades agrícolas, que faz todo sentido. Então, se da mesma forma que você tem uma área, você se dedica a plantar soja ou a criar gado nela, é uma atividade agrícola. Se você tem outra área que você se dedica a preservar um bioma nativo, também é uma atividade agrícola, está relacionada ao uso do solo. Então, o que a gente tem tentado fazer o Brasil é uma potência do agronegócio. E ele é uma potência do agronegócio não só por questão natural. Não é só porque o país é grande, não é só porque tem insolação alta. O país é uma potência do agronegócio porque existe um arcabouço institucional bom para negócios na área agrícola no Brasil. Então, o que a gente quer fazer na GFB é vamos trazer o que está dando certo no agronegócio para a preservação, principalmente usando os instrumentos financeiros do agronegócio. Então, a maior parte da negociação de soja, carne, hoje no Brasil acontece via cédula de produto rural. A gente falou, vamos emitir uma cédula de produto rural que seja equivalente a um ano de preservação de um bioma, uma Amazônia, por exemplo. E que o produtor possa vender, da mesma forma que ele vende soja ou gado, ele possa vender um ano de preservação. Em safras, então, seguindo bastante a mesma linha de raciocínio dos outros produtos. Então, a gente transforma a atividade de preservação florestal, por exemplo, em safras anuais de serviços ecossistêmicos e vende isso por meio de cédulas de produto rural, que são instrumentos com altíssimo grau de segurança jurídica, né? Tem todo o institucional da Bolsa de Valores por trás, com baixo custo de transação. Então, a gente está realmente tentando trazer todo esse arcabouço que já está dando certo nos outros produtos do agronegócio brasileiro para esse novo produto que é a preservação florestal. Obrigada. E assim, quais são qual é a realidade, né, para que isso aconteça hoje? A gente já tem, assim, a gente tem, né, o produto, que é a floresta e tudo mais. Mas, assim, em relação à legislação, né, e também a procura de produtores por isso, como que está isso hoje, né? Para a gente falar também sobre as possibilidades de se tornar mais comum aí nos próximos anos. Obrigado, Evelyn. Vamos lá. O que é mais importante hoje, mais necessário hoje, é o consumidor pagar.
Porque a preservação ambiental tem o que a gente chama hoje em economia de externalidade positiva. Ou seja, quando alguém preserva, outras pessoas, a pessoa que preserva também se beneficia, mas outras pessoas, a maior parte do benefício é compartilhado por toda a sociedade. Então, a hora que você vira e fala, a Amazônia gera os rios voadores, que beneficiam a evaporação de água na Amazônia, é o que possibilita ter água no centro-oeste e no sudeste. Então, isso é uma externalidade positiva. Hoje, as pessoas no centro-oeste e no sudeste geram energia com hidrelétrica, consomem água e não estão e tem um serviço que é essencial para isso acontecer e que não está sendo remunerado. Você falou de alterações legais. O caminho que a gente tentou construir com a GFB é o contrário. Não ir atrás de mudanças regulatórias, a gente tentou ir atrás do que já existia no agro, porque já está funcionando. Então, o que a gente defende é que a gente não precisa criar grandes leis, regimes de exceção. Né? A gente pode usar o que já existe de uma forma adequada. Apesar disso, tiveram algumas mudanças regulatórias importantes e positivas aí nos últimos 5 anos. Mais recentemente, acho que foi até eu não lembro se foi no começo desse ano ou no final do ano passado, a aprovação da Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, então, que é basicamente um dos objetivos da GFB. Então, essa lei dá um pouco mais de segurança jurídica para esse tipo de pagamento, reconhece os serviços ambientais, que ainda tem alguma discussão sobre vetos presidenciais, se vai votar ou não. Então, o texto final, apesar daquela bagunça legislativa, né, apesar da lei já estar aprovada e promulgada, ainda tem vetos sendo discutidos e a gente não sabe até quando. Uma lei um pouco mais antiga, que acho que daí já é ou do ano passado, acho que é do começo do ano passado, foi a atualização da lei dos títulos rurais, né? Como eu te disse, a gente usa principalmente a CPR, então houve uma atualização da lei, o que a gente viu de uma forma bastante positiva, porque a gente já estava construindo títulos, vamos dizer, usando a semelhança entre preservação e produtos agrícolas. Sim, vamos lá. A gente estava falando sobre a importância de o que precisa ser feito. Do lado da oferta, a gente entende que a gente tem um produto sólido. Ou seja, a gente já, principalmente depois agora das 2 novas leis que nos ajudaram nesses últimos anos, foi a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais e a atualização da Lei das CPRs, que deixou explícito o que a gente já estava fazendo por semelhança, né? A gente estava falando, dado que preservação é um produto agrícola, vamos mas agora, com essa nova, ainda mais a segurança jurídica do lado da oferta. Nesse caso, então, né, um dos caminhos para lucrar com essa preservação ambiental é informar ao consumidor, né, que aquele produto ele vem de uma área preservada e ele acaba pagando a diferença de preço, né? Exatamente. O que acontece hoje, de uma certa forma, já existe algum nível de subsídio ambiental no preço de qualquer produto do agronegócio brasileiro. Porque existem as obrigações, restrições legais, né? Então, uma propriedade rural no Brasil precisa preservar no mínimo 20% se for aqui no Sudeste, até 80% se for na Amazônia Legal da propriedade. Então, quando você hoje compra uma carne, uma soja, milho, algodão brasileiro, você está indiretamente subsidiando a preservação. Só que o fato de ser indiretamente tem uma série de consequências negativas. Porque, no fim do dia, hoje, o Brasil fecha o olho e finge que não existe 2/3 da área do país, que são as áreas de vegetação nativa.
Essas áreas não geram receita para ninguém, o que já seria um problema em si, mas não é o único problema. Se você quiser investir na preservação, então vamos dizer, se você quer cercar a sua área de floresta para não deixar ninguém entrar e roubar madeira, você quer juntar com os vizinhos e comprar um avião de combate anti-incêndio, você não consegue usar a área de floresta nativa como garantia no empréstimo bancário, por exemplo, da mesma forma que você consegue usar a sua área produtiva. Então, o banco não aceita. E o banco não aceita não porque o operador financeiro é malvado e não gosta de floresta. É só porque se ele executar, se você dá essa floresta como garantia, o banco executa, você não paga o crédito, o banco executa a garantia, pega para ele a floresta, ele não tem nada a fazer com aquilo. A partir do momento que você tem todo o bioma nativo gera um fluxo recorrente de recebíveis, o mercado financeiro consegue aceitar aquela floresta como uma garantia. Então, melhora a possibilidade de crédito para investimento. Segundo, hoje, se você tiver uma área de eucalipto, uma área de floresta plantada para ou madeira ou celulose, você consegue fazer um seguro dessa área. A área de floresta nativa, não. Então, hoje não existe um seguro de floresta nativa no Brasil. O que é péssimo para quem opera isso, porque o proprietário é responsável pela preservação e, dependendo do acontecimento, responsável até no CPF dele. Então, dependendo do que acontecer ali, incêndio criminoso, invasão para roubar árvore, o cara pode ser preso se não mantiver preservada a floresta. Só que ele tá sujeito a um risco muito grande e não consegue fazer um seguro disso. Então, se teve algum acidente ou se o vizinho dele cometeu um crime ambiental e tacou fogo, como aconteceu no Pantanal esse ano, existiram alguns criminosos que tacaram fogo mesmo para abrir pasto. E existe, a hora que a queimada perdeu o controle e chegou a 25% da área do Pantanal, você queimou floresta de um monte de gente que não fez nada de errado. E essas pessoas agora estão com um passivo enorme. Eles teriam que recompor, ou têm que recompor, essas áreas de reserva de bioma nativo. Não tem dinheiro para isso. Né? Se ele tivesse um seguro, o mercado financeiro estaria, de certa forma, distribuindo alocando de forma mais eficiente esses riscos. O resultado da gente ignorar os biomas nativos do Brasil por exemplo, essa área que pegou fogo no Pantanal nunca vai voltar a ser Pantanal com a qualidade ambiental que tinha. Porque as pessoas simplesmente não têm dinheiro necessário para recompor de uma forma adequada. O pessoal vai cercar e vai deixar crescer lá, e alguns lugares vai recompor melhor, outros pior, e no fim do dia nunca vai ser, eu não acredito que vá voltar ao nível de qualidade ambiental que tinha antes. A falta de seguro, né, a falta de conseguir no mercado financeiro fazer uma distribuição eficiente desses riscos é uma dessas consequências negativas da gente ignorar, fechar o olho para 2/3 da área do país. Nesse caso, né, vocês estão entrando com esses certificados que os produtores podem usar para garantir uma lucratividade, né, sobre a preservação que eles estão fazendo, não é isso? Exatamente. E assim, como que está espalhado, né, esses clientes geograficamente? Assim, a procura, ela está sendo mais no Sudeste ou tem no Norte, no Nordeste também? Como que está isso hoje? Evelyn, a gente está falando com gente do Brasil inteiro. O que a gente enxerga dois momentos. Hoje a gente está falando em, vamos dizer, projetos piloto. Então, a gente chega para o produtor, eu nunca vou chegar para um produtor e falar, eu tenho um título aqui, ele pode te render não sei quanto dinheiro, dependendo do tamanho da floresta, milhões por ano das propriedades, né? E me paga 1% disso, eu emito e você vai vender. Porque isso é mentira. Prometer esse tipo de rentabilidade hoje é mentira, porque o mercado não é ainda um mercado líquido, não tem liquidez. Então, a gente está falando em projetos piloto. A gente senta com o produtor, fala, para quem que você vende as suas commodities?
seja soja, carne. Vamos sentar com essa empresa que já compra de você e tentar convencer ela a comprar também a sua área de os seus certificados de preservação, seus títulos de preservação florestal, e fazer um projeto piloto do começo ao fim. Isso é o que a gente está montando agora. No futuro, a gente espera que seja um mercado tão líquido quanto CPR de soja e de carne, né, que o produtor emite e vai na B3 vender, e existem compradores e vendedores em números grandes, e esse título tem uma liquidez diária dentro da Bolsa de Valores. Então, eu acho que é isso que a gente está querendo construir. Então, hoje, a gente tem, na verdade, muito mais oferta do que demanda. Porque imagina, qualquer produtor gostaria que hoje está recebendo zero, gostaria de receber alguma coisa por essa área de preservação. Então, a gente tem tido muito mais procura do lado dos produtores. Então, a gente está montando projetos com empresas demandantes e para colocar esse mercado de pé até chegar a um nível de maturidade que hoje já tem soja, carne, milho, algodão, arroz, que você compra e vende diariamente na bolsa. E assim, né, o que faz, né, isso se tornar atrativo para essas empresas comprarem dos produtores, né, essa certificação também, né, da preservação. O que pesa mais para que a empresa que vai comprar essas commodities, né, decida pagar por essa preservação ambiental? Vamos lá. Tem uma questão de aquele ditado, né? Quando não vai pelo amor, vai pela dor. Tem um lado da dor, que é uma pressão crescente por problemas ambientais no Brasil. E isso é muito ruim para o país. Aí, além, é uma parte do motivo pelo qual eu comecei essa startup, e todas as minhas outras atividades na área ambiental, eu vejo o posicionamento como um país sustentável como o maior diferencial competitivo que o Brasil e os produtos brasileiros podem ter no mercado internacional, né? Então, o Brasil não é uma potência da indústria de software, não é uma potência de microchip, ele pode ser uma potência ambiental. Hoje tem problemas grandes por questões históricas e questões de gestão, mas a gente oferece uma forma interessante de empresas mitigarem esse tipo de problema. Então a gente fala, quando está com... O Brasil tem problemas de desmatamento, sim, mas a minha carne está vindo aqui, quando você compra a minha carne, te mostrando que eu preservo junto de Amazônia, de Cerrado, de Pantanal, de Mata Atlântica, a minha carne, a minha soja, a minha cadeia de valor está de alguma forma protegida. E estamos tentando convencer os compradores, principalmente os compradores internacionais, que a gente tem vamos dizer, esse conjunto é melhor do que carne ou soja de outros lugares. Na hora que o Macron vira e fala que vai fazer soja na França, está falando, se você comprar soja e preservação no Brasil, é melhor do que você fazer soja na França. Isso é o lado da dor. E tem o lado do amor, que é realmente a gente já vê o crescimento das vendas de bens de consumo sustentáveis. Então, o posicionamento de sustentabilidade dos bens de consumo tem sido um diferencial, e é um diferencial crescente. A gente já vê, acho que tem uma pesquisa do pessoal da Universidade de Nova York que faz para o mercado dos Estados Unidos, né, mas faz uma pesquisa de market share dos bens de consumo e o posicionamento de sustentabilidade. Os bens sustentáveis ainda são só 16% do mercado, mas respondem por 50% do crescimento nos últimos 5 anos. Então, estão ganhando mercado na gôndola do supermercado numa velocidade grande. A gente ainda vê o Brasil menos avançado nessa questão da demanda do que mercados como Estados Unidos e Europa, mas essa tendência já existe,
vai chegar, já existe aqui, vai crescer aqui, e a gente também consegue atuar exportando, né? Então, o que o mundo precisa entender, bom, tem duas questões. O Brasil precisa fazer um pouco mais de lição de casa nessa questão de preservação. Então, não dá, os índices de desmatamento são muito grandes, não dá para ficar tapando o sol com a peneira, falar que é mentira, isso é bobagem, né? No mundo onde todo mundo tem acesso ao satélite. É importante, a preservação florestal é importante para o mundo, e a gente está usando isso de uma forma errada, ao meu ver. Deveria estar usando como diferencial competitivo. Então, chegar e falar, ó, quando você compra soja brasileira, você está comprando soja com preservação. Está aqui a soja, está aqui a preservação. Nesse caso, né, seria bom também para os produtores até no nível internacional também, né? Porque o Brasil ele está com essa credibilidade questionada, né, a nível mundial, justamente por causa da preservação ambiental, né, por causa do desmatamento, né? Então também acaba ajudando o Brasil a comercializar com países estrangeiros, né? Certamente, Evelyn. E mais do que isso, a gente fala que a preservação ambiental é o bem brasileiro mais fácil de exportar. Porque eu não dependo de estrada, de greve de caminhoneiro, de fila de porto, de problemas de infraestrutura, né? Então a gente consegue vamos dizer, é uma exportação pela bolsa. A gente emite uma CPR aqui, passa na Bolsa São Paulo, o cara compra uma ADR disso lá em Londres, lá em Nova York ou em Xangai. Qualquer bolsa do mundo, a gente consegue negociar esse papel. Então, a gente consegue agregar valor na economia sem precisar transportar mais produtos, não tem gargalo de infraestrutura, né? Aquela soja que já está sendo transportada cresce de valor. Aquela carne que já está sendo transportada cresce de valor. Ou um produto que é mesmo um produto que seja industrializado no Brasil, né? O Brasil, e aí, independente da preservação, o Brasil tem o potencial de ser fornecedor de uma série de matérias-primas sustentáveis. Então, a gente fala de biocombustível, como que isso afeta desde a produção de carne da fazenda até o preço do sanduíche. A mesma coisa para camiseta, né? Você fala, pô, desde o algodão ou da madeira que vai fazer a celulose, que vai fazer o tecido da camiseta, até no fim da ponta a camiseta ou qualquer outro produto industrializado. Uhum. Desculpa, quando você estava falando do biocombustível, aqui travou de novo, eu voltei a te ouvir quando você estava falando da carne. Você pode Ah, dizer o que você falou entre um e outro? claro, claro. Não, o que eu tinha falado é que, além das commodities que hoje o Brasil já é um forte fornecedor, o Brasil pode ser um fornecedor de diversos outros insumos e bens industrializados sustentáveis. Então, mais do que só soja ou carne, o Brasil pode exportar biocombustíveis, madeira para construção civil, celulose solúvel, diversos outros produtos decorrentes à bioeconomia sustentáveis e que a gente pode agregar ainda mais valor a esses produtos. Você fala, o valor do biodiesel, qualquer biodiesel é bom porque diminui emissões. Você, em vez de usar um diesel fóssil, você usa um diesel renovável. Mas o biodiesel brasileiro é melhor que o biodiesel americano, porque o biodiesel brasileiro está junto com preservação florestal. O americano não. Entendeu? A madeira brasileira é melhor que a madeira canadense, porque a madeira brasileira vem com preservação. A canadense não. Eu fiquei com uma dúvida sobre a certificação, né? Que é em Uhum. relação ao consumidor final. Você tem uma estimativa assim de quantos por cento subiria o preço do produto para o consumidor final? Isso depende muito da produtividade. Vamos lá. Tem duas produtividades que a gente precisa olhar. Tem a produtividade da área de preservação, ou seja, um hectare de Amazônia não é igual a um hectare de Mata Atlântica, que não é igual a um hectare de Cerrado, por exemplo. Então, o que a gente chama, né, o termo técnico é bioprodutividade, né, a capacidade de
transformar energia em serviços ecossistêmicos. A bioprodutividade dos biomas não é o mesmo. E também, a hora que você alinha isso a alguma commodity que você está vendendo na mesma propriedade, isso pode ter diferença do preço da commodity. Então, quanto maior a densidade de receita daquela propriedade, maior a produtividade daquela propriedade, menor o impacto da preservação. Mas, via de regra, a gente fez um estudo para o mercado de carne que eu tenho mais ou menos de cabeça. Ele está falando de uns 15 centavos o quilo da carne médio no supermercado, o que dá, sei lá, uns 2 centavos num cheeseburger, numa cadeia de restaurantes, pelo peso da carne. É óbvio que isso aí é só se cada elo da cadeia passar direto o preço. As margens não são as mesmas, mas se você considerar esses títulos de preservação, o cliente comprando pelo valor de face da emissão lá atrás, comprando uma parcela proporcional ao consumo dele, dá mais ou menos isso. Está falando de 15 centavos no quilo da carne e 2 centavos no sanduíche. Eu fiquei com essa dúvida por duas razões. Porque, assim, se o produtor ele colocar só o certificado e não cobrar nada por isso, ele também ganha com publicidade, né? Só que a ideia é que ele ganhe também em cima disso, né? Além da publicidade, porque tem um tipo de consumidor hoje que ele prefere algo mais sustentável, né? Então também tem esse lado. E por outro lado também, tem produtos que são considerados até, nem sempre são mais sustentáveis, como por exemplo os orgânicos, né? Mas que, como são vistos como sustentáveis para muitos consumidores, né? Eles acabam tendo um preço bem elevado, não só porque a produtividade é mais baixa, mas porque muitos acabam vendendo mais caro mesmo por causa da demanda, né? Então, a minha dúvida foi por causa disso, sabe? Não, a gente está olhando um mercado potencial para o Brasil muito grande. Se a gente conseguir uma parcela significativa aí das propriedades, é muita coisa. Está falando de 2/3 da área do Brasil. Né? É mais do que o dobro de tudo que tem hoje, pensando só em área, né? Independente do preço. É mais do que o dobro de toda a área de lavoura e de toda a área de pasto. Né? É um mercado que o Brasil deveria olhar com bastante carinho. E esse, aliás, até para fazer um paralelo sobre como foi o processo de decisão de entrar nesse mercado. Eu fui olhar, eu gosto muito da área de sustentabilidade, da área ambiental, e eu percebi que hoje esse é o maior descasamento entre geração de valor ambiental e geração de caixa. Né? Então, em economia a gente chama isso de falha de mercado, né? Quando um mercado não consegue refletir no preço de forma adequada a oferta e a demanda. Então, a maior falha de mercado hoje no Brasil são as externalidades positivas dos serviços ecossistêmicos. Então, é que o país deveria estar olhando para tentar resolver o mais rápido possível. É maior potencial de ganho para o país, para os produtores, para a indústria brasileira, né? Porque você conseguir demonstrar esse tipo de benefício mesmo dos insumos, melhora o preço dos bens industrializados. Né? Então, eu acho que uma rede de sanduíche consegue cobrar mais de 2 centavos a mais por sanduíche. O valor gerado para o cliente final é maior do que isso. Né? Então, a gente pode aumentar a margem do comércio, aumentar a margem da indústria processadora, né? Colocando esse tipo de produto. A gente tem conversado com o pessoal da área têxtil, existe uma iniciativa que chama BCI, que é Better Cotton Initiative, iniciativa do algodão melhor, que são algodões certificados com
algumas características ambientais e sociais desejáveis. E eu estava conversando com um amigo que tem uma malharia, ele falou que ele ligou na fiação, eles falaram, algodão BCI branco só para depois de março. Esquece, não tem. Porque o consumidor está demandando e a indústria não consegue não conseguiu acompanhar o crescimento da demanda por algodão sustentável no Brasil. E a gente espera que isso aconteça em todos os mercados. Então, a gente tem uma forma eficiente, rápida, de em pouco tempo você transformar até o modelo de negócio de uma indústria. Sem precisar mexer muito nos processos, na parte interna. A gente tem um acessório ambiental que você pode colar no seu produto final, que tem um valor ambiental bastante grande e não precisa mexer nos seus processos, óbvio. As indústrias deveriam estar olhando também, eu acho que isso redesenhando processos, isso é importante, né, como consumir menos energia, menos água, menos emissões por produto, mas a gente consegue colocar dentro de qualquer linha de produção que já está funcionando um certificado de preservação, que a gente vê um rigor técnico bastante grande, né? Uma coisa que eu não comentei, a gente construiu uma plataforma de avaliação dos serviços ecossistêmicos que é bastante robusta. Então, hoje a maior parte das pessoas que fazem inventário florestal faz no lápis no papel. É uma tosqueira gigantesca, um mercado bastante não desenvolvido. E uma parte da nossa estratégia vamos fazer uma plataforma muito boa, que seja aceita pelo mercado e que permita a gente crescer rápido e ser bastante escalável. Então, atingir assim, o menor custo de emissão. Porque o mercado vai ser tão melhor quanto menos parte dele for gasto com consultoria. A gente fez uma plataforma para dar segurança para quem vai comprar, que as pessoas estão fazendo tudo digital, e a pessoa que está fazendo inventário, ela só consegue fazer se ela tiver com o device dela lá dentro da área, do perímetro que vai ser inventariado. Se for no dia que é inventariado, ela sobe a foto por dentro do aplicativo, então ela não consegue pegar uma foto na internet de uma árvore e falar que está lá, ela não consegue tirar uma foto e vender em 10 projetos diferentes, né? Então a gente se baseou inclusive numa plataforma que já existe para auditoria do plantio de soja transgênica, né? Então a gente falou, porque se você for parar para pensar, não sei o quanto você conhece desse mercado de soja, mas tem um conflito entre quem planta e o dono da semente. Então, vamos dizer, o produtor rural paga para a detentora da patente, né, a Bayer Monsanto da vida, por plantio. O produtor quer falar que plantou o mínimo possível para pagar o mínimo possível de royalty. A detentora dos royalties quer falar que ele plantou mais para cobrar mais royalty. E existe uma plataforma aí nesse setor de auditoria desse plantio de soja. A gente falou, funciona, que legal, vamos pegar isso e trazer para a área de serviços ecossistêmicos, né? Então, vamos trazer todo esse back-office que já existia para a soja para a área de serviços ambientais. Então, dessa forma, a gente consegue que a empresa coloque, ela vai passar a vender, vamos dizer, um copo de água no supermercado, ela consegue colocar um QR Code no canto do copo, que o consumidor vai lá, escaneia, ele vê fotos da propriedade, aonde está a área preservada, todas as medições que a gente fez, no nível de detalhamento tem uma árvore na coordenada GPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, com diâmetro à altura do peito de 50 centímetros. Se você quiser ir lá auditar, você pode, né? Então, tudo rastreável, tudo auditável. É essa plataforma que vocês usam blockchain? A gente pode usar. Na verdade, a gente pode usar blockchain, isso aí depende do consumidor final, da empresa, da cadeia de valor da empresa. Tem algumas cadeias que são muito compridas, a cadeia têxtil é uma delas, né, onde eles já estão muito acostumados e gostam de blockchain para todos os elos, porque
algodão de um país, vira fio no outro, exporta, vira tecido num terceiro, vira camiseta num quarto país. Então, são cadeias longas fragmentadas, tem cadeias mais curtas, onde não faz sentido. O cara, vamos dizer, o frigorífico já comprou a carne e ele mesmo vai embalar, mas a gente consegue usar a blockchain, sim, até o produto final, em todas as transações. Legal, né? Bem moderno isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algo sobre o trabalho que vocês estão fazendo com esses produtores, né, para aliar a produção deles com a preservação ambiental, que eu não te perguntei, que você gostaria de contar para a gente? Então, Evelyn, esses projetos piloto, como eu te falei, a gente está trabalhando muito em conjunto entre produtores e demandantes, as indústrias que vão colocar isso na gôndola do supermercado. Então, tem coisas, vamos dizer, que não são inerentes à emissão dos títulos, mas que podem ser benefícios interessantes. Então, existe um pessoal de uma empresa cosmética que a gente está negociando um projeto, eles acham interessante pegar uma parte desse dinheiro e reinvestir na melhora da produção. Então, a gente está falando, eles vão comprar os serviços ecossistêmicos de pequenos produtores na área ali da BR, ali na Amazônia, tem uma fronteira de desmatamento forte. E esses produtores têm problemas de pastagem degradada. Foram pastagens que foram abertas sem muita tecnologia, de uma forma meio tosca até, e que depois foram degradadas, não foram geridas corretamente. E eles querem recompor essa floresta, né, usando agricultura regenerativa, e eles querem que o produtor invista uma parte disso. Então, aí do ponto de vista ambiental, é até melhor. Então, não só você está pagando para o produtor preservar, como você está garantindo que pelo menos uma parte dessa nova renda vá ser reinvestida em melhora da produção. E melhora da produção não precisa nem te falar, você conhece bem, diminui a emissão por unidade de produto, melhora a renda desse cara e é importantíssimo. Então, a gente estamos olhando algumas coisas nesse sentido, mas acho que é basicamente isso, Evelyn. Acho que nosso objetivo é construir uma forma brasileira, né, adequada à realidade do Brasil, e que a gente possa conseguir remunerar isso e resolver esse que hoje eu vejo como maior, vamos dizer, o maior problema não resolvido do mercado ambiental brasileiro. Legal, Arthur. Muito obrigada por ter participado hoje do nosso podcast, né? O Árvore do Futuro está muito contente com a sua presença. A gente agradece tanto em nome da nossa equipe, como também dos nossos ouvintes, né? Que vão escutar esse podcast quando for ao ar. E é isso, né? Muito obrigada por ter participado hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Evelyn. Obrigada, então até a próxima, viu?